Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no canal O Reino em 360 Graus. Se você é novo por aqui, eu vou deixar um cardzinho aqui que vai direcionar você para o nosso vídeo de apresentação. É de suma importância que você o assista, porque lá nós vamos explicar o propósito e a intenção do nosso canal. Essa entrevista vai ser disponibilizada de forma integral no YouTube e no Spotify. E também será postada de forma separada, para que você tenha mais comodidade e mais flexibilidade para poder estar assistindo o nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos para a nossa entrevista logo após a nossa vinheta. Roda a vinheta. Estou hoje aqui com o pastor Sandro Domingos. Eu estou muito feliz porque ele é indicação de um amigo, o Eugênio. Ô, pastor, o Eugênio fugiu, viu? Ele não quis vir aqui não, viu? Você já puxa. Eugênio Fujão. Puxa a orelha dele lá. Mas eu estou muito feliz porque o Eugênio, ele segue o canal e ele apresentou o canal para o pastor Sandro. O pastor Sandro aceitou o desafio de vir aqui colaborar com a gente. Eu fico muito feliz porque esse network entre pessoas conhecidas com não conhecidas acaba sendo conhecido e a gente vai entendendo que realmente existe uma família enorme neste mundo que a gente vive. E eu estou muito feliz porque o pastor Sandro aceitou aí gastar um pouquinho do tempo dele para distribuir, derramar sobre nós um pouco da sabedoria dele. E a gente está aqui para ouvi-lo, e eu quero te agradecer em meu nome e em nome do canal a você, pastor, e ao Eugênio aí também, que nos indicou, falou muito bem de você, e a gente está aqui hoje. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Fabrício, obrigado pelo convite, né? Eu comecei a conhecer o seu canal através do Eugênio, né? O Eugênio falou para mim, aí eu fui dar uma maratonada lá no canal para ver as entrevistas, né? É as heresias? Para ver, para ver se só traz gente aí de conhecimento, né? Então vamos ver aí se a gente consegue atender um pouco a expectativa aí do canal e a sua, né? Não, a expectativa do canal, pastor, é ouvir todas as pessoas possíveis envolvidas com esse tal reino de Deus, né? Que a intenção do canal é a gente ligar esse botão de alerta se nós estamos alinhados ou desalinhados, né? Como reino, como família, como corpo, relacionados ao mesmo assunto. Então, assim, teve pessoas aqui que você pode dizer que é de calibre, pessoas de autoconhecimento, pessoas com menos conhecimento, às vezes aos olhos dos outros, né? Mas às vezes a pessoa está escondidinha lá na igreja, é um carvãozinho que vai virar um diamante, mas ninguém dá oportunidade. Então, a visão do nosso canal é trazer pessoas aqui que tenham nome, que não tenham nome, que tenham plataforma, que não tenham plataforma, e a gente dá essa voz, que muitas vezes essa pessoa também não tem. Tem pessoas que nunca participaram de uma entrevista, nunca participaram de um podcast, mas vieram, saíram daqui felizes pela oportunidade. Então, para mim, a expectativa ela já foi suprida quando você aceitou o convite. Tá? Então, pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, eu quero ouvir as suas opiniões, não importa se alguém discorda ou discorda, eu não estou aqui para concordar ou discordar de você, eu estou aqui para ouvir a sua opinião, então para mim já está tudo lindo, maravilhoso. Amém. Tá bom? Amém, então. E para quem chegou aqui e fala, nossa, pastor Sandro, o Eugênio, tá, tudo bem, e daí? Mas quem que é essa pessoa? Então eu vou ler a bio, ele mandou a bio dele aqui para mim, eu vou ler a bio para você, apresentando-o, tá? Eu vou falar neste dia com o pastor Sandro Domingos, pastor há 20 anos, casado com Antônia Tereza, pai de Suelen e da Andressa, reverendo da Igreja do Nazareno, pastor da 8ª Igreja do Nazareno na cidade de Campinas, formado em bacharel em teologia pela Unicamp, faculdade de teologia pela Faculdade Nazarena do Brasil, diploma reconhecido pela Unicamp, cursando psicanálise, formado pela Universidade da Família em Finanças, aonde forma líderes em finanças, é palestrante e escritor do livro sobre batalha espiritual. É tudo só isso ou tem mais coisa? Pô, tem coisa demais aí, né, gente? Não, mas tem mais coisa que você não põe na bio também. Esqueceu o principal, né? Servo, né? Servo de Deus, né? Seria Amém. o principal, né? A bio eu recebi, quem esqueceu foi alguém que mandou a bio para mim, mas fazendo tudo isso... Vou pegar a Mônica depois. Não, mas fazendo tudo isso, já dá para ver o seu coração de servo há 20 anos como pastor. A única coisa que eu vou perguntar, porque as pessoas sempre têm
essa dúvida, né? O que seria ser um reverendo na Igreja do Nazareno? Porque tem o pastor, tem o bispo, tem o reverendo, tem isso, aquilo, e as pessoas fazem uma confusão. Tem gente que nem sabe o que realmente é e recebe esse título aí vira um balaio de gato. Então, eu vou Então, aproveitar, já nos explique. a nossa forma de governo é uma forma, assim, para mim, no meu ponto de vista, é a forma bíblica de ser, né? Por exemplo, o pastor, ele é função. Em algumas igrejas, pastor é o título, é o título maior, Do né? dono, É o dono. o patrão. E já na Nazareno, o pastor, ele é uma função, né? Hoje você pode estar, é tanto que a gente trabalha no mesmo esquema de Wesley, de ministro leigo, né? As pessoas leigas, dando oportunidade para os leigos. E o que é o presbitério, né? Por exemplo, a gente não pode citar nome de igreja aqui, mas, por exemplo, umas igrejas que ela começa, tipo, é cooperador, é diácono, presbítero, evangelista e pastor. No nosso modo de crer, nós entendemos que o presbítero assim, o grau maior de uma denominação. Por quê? Porque o presbítero ele faz parte de um presbitério, ele faz parte de. Já que eu vejo que você gosta meio de polêmica, né? Então, tipo assim, ele faz parte do papado da igreja, né? Ele faz parte da cúpula da igreja, onde Junta, né? faz as decisões em prol da denominação. Então, é o presbitério. Então, quando você chega ao presbitério, você tem um percurso a você tomar, né? Primeiro, você tem uma licença, né? Os pastores nossos, ele trabalha com a licença, você dá uma licença de ministro leigo, que é um pastor local, ministro distrital é um pastor reconhecido pelo distrito, e essa licença, ela vale por um ano, né? Um ano você vai ser avaliado. Se chegar no final do ano e você não tiver correspondido à igreja local ou ao distrito, aí a igreja não renova a sua licença. Por quê? Porque a palavra de Deus ela diz para não colocar a mão na cabeça de ninguém precipitadamente. Tipo, eu gostei do cara hoje, aí eu vou ungir ele pastor, presbítero, sei lá o quê. Aí daqui a pouco o cara não tem chamado nenhum, só te dá problema e já era, né? Então, faz essa questão de entrevista todo ano, aí chega um momento que o presbitério vai dizer para o ministro distrital, olha, você já foi testado vários anos, foi entrevistado, foi aprovado no seu ministério, então você é digno de ser consagrado ao presbitério. Então você agora é um reverendo, ou seja, você tem uma reverência, uma honra, por quê? Porque você passou por todas as etapas, foi avaliado e foi avaliado de uma forma positiva e agora você tem a sua ordenação. Uau. E acima do reverendo, existe mais alguma coisa no Nazareno? Não, chega aí. Não, só Deus, né? É. Não, porque tem umas igrejas aí que tá tendo Não, não, o tal não do tem. pai apóstolo agora, né? Que é o pai do Não, apóstolo, né? Umas coisas que só Jesus. eu tenho uma visão assim diferente, que é tudo ministério da igreja. Não quer dizer que o cara é apóstolo. Se você for ver o sentido bíblico mesmo do apóstolo, tinha que ter algumas qualidades para ser apóstolo, né? E uma das principais que ninguém tem é ter andado com Jesus. Né? Mas e Paulo? Paulo, a Bíblia diz que o Paulo testemunha que ele ficou 3 anos ali pro lado da Arábia ali, e ele diz assim, tanto que ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, onde a gente usa passeia, porque eu recebi de quem? Não foi de Pedro, não foi de Tomé, nem dos outros, eu recebi do próprio Senhor Jesus. Então, é por isso que ele foi considerado o Um 13º apóstolo. apóstolo, depois de Judas, né? As pessoas também confundem um pouco, né? Porque a unção apostólica, vamos dizer, a função apostólica não tem nada a ver com apostolado. Não, E não tem. eu conversava com um judeu uma vez, uma pessoa messiânico, e ele dizia: olha, no hebraico a palavra apóstolo significa entregador de pão. Ninguém faz isso, né? Então, para título eu quero ser apóstolo, mas para entregar o pão, que é o Cristo, o pão vivo, eu já não quero. Então, tá. Mas é exatamente isso. A questão é que, tipo, digamos assim, que cada grau, o degrau que você sobe ministerialmente, na realidade você
estaria se rebaixando. O pastor, de uma igreja, ele tem que entender que ele é o menor de todos, né? É aquele que lava os pés, não é a igreja que lava os pés do pastor, do apóstolo, é ele que faz isso com a igreja. Então, ele é o menor de todos. Jesus disse, ó, quando ele estava lavando os pés do apóstolo, se eu fiz isso, né, eu que vocês me chamam Senhor, e eu sou, vocês devem fazer isso também. Então, não tem, assim, honra nenhuma diante de... Ou seja, tem, mas não é para você procurar É honra um nenhuma. reconhecimento. Mas mesmo assim não é para você procurar esse reconhecimento diante dos homens. Não, não. Né? A Porque tem questão pessoas que deixam subir para a cabeça, né? Infelizmente. é Aí dá para verdade. você ver que o título, a pessoa não merecia esse título, porque dentro da pessoa não é nada daquilo. Mas amém. E na realidade o título, assim, o título não quer dizer nada. O título, se você não tiver uma unção e se seu ministério não comprovar uma eficácia, o seu título não vale nada. E tem muita gente com título o chamado, e muita gente com chamado sem título, que Sem também o título, é, né? são duas balanças, né? Porque tem pessoas com título sem chamado, mas tá lá por causa do título, e tem pessoas com chamado verdadeiro, e por não ter um título, não tem a oportunidade. Então a gente tem que equilibrar esse negócio aí também. Porque o pessoal eles pensam, tipo, por exemplo, Davi, antes de Já ser era rei, rei, né? antes de ser rei reconhecido pelos homens, ele já era reconhecido por Deus, né? Os próprios apóstolos, no meu entendimento, quando escolheram Matias, né, no lugar de Judas, né, foi escolha deles, mas a escolha de Deus já tinha sido Paulo. Então, quer dizer, tem muita gente aí escolhida por homem, não por Deus. Porque você não vê falar de Matias em lugar nenhum mais da Bíblia depois, né? Então, vamos ver. Mas amém. Um dia nós conversa com ele lá na. Matias, Ah, você fez, hein, Menão? não sei, apagou. Ô, Não, amigão, não teve apesar, nenhum like. então, apesar que dos 12 também fala-se pouco de alguns, né? Fala-se muito de alguns e fala pouco de outros, mas Mas também extra bíblica a gente ainda encontra alguma coisa sobre, encontra, sobre, encontra, sobre os outros, né? A de Matias, encontra. quase nada. Mas beleza. Gente, então é com essa pessoa aí que eu vou conversar, que explicou que é ser um reverendo, já deixou muito bem claro que não é algo para colocar ele num pedestal, e sim em mais humildade ainda, mais serviço, mais obrigação, mais responsabilidade, muito mais testemunha a dar para a comunidade onde ele está, sendo um reverendo, um presbítero hoje. Então, para quem não sabia a diferença de um para o outro, tá aí. Na Nazareno funciona dessa forma. Então, antes de começar aqui, pastor, eu acredito que muitas pessoas vão vir até o nosso canal assistir a entrevista porque o pastor postou lá no Instagram, postou no YouTube, o Eugênio fez alguma propaganda e nunca viu nenhuma entrevista. Para não ficar perdido, eu preciso dar alguns recados aqui. Primeiro, o pastor Sandro recebeu o material de forma antecipada, as perguntas que ele vai responder, e em algumas perguntas existem alguns versículos bíblicos. Vai estar na pergunta para você ler aqui. Mas a gente não vai parar a entrevista, colocar o áudio do Cid Moreira aqui falando o versículo, não vai acontecer isso, não vai ter nada disso, Não tá? vai? Não, não. Você queria o Cid Moreira, pastor? Ah, tem a Brincadeira. voz bonita, né? Mais bonito, né, do que as nossas Oh. vozes aqui. Aí, mas quando a gente não tivesse mensagem para pregar, vocês abriam um salmo de Davi. A voz de Cid Moreira já era. Já era, né? Mas eu vou dar uma dica para você que está assistindo ou ouvindo. Você tem a tecnologia ao seu lado. Você dá uma pausa aí. Pega a sua Bíblia, que talvez ela esteja parada há muito tempo lá na estante. Pega a Bíblia. Vai lá. Ele vai falar sobre esse capítulo, sobre esse livro, esse texto, esse contexto. Leu, volta aqui, dá um play e você vai entender o contexto que o pastor vai estar conversando, tá? Outro recado. O pastor Sandro veio aqui, eu estou dando a ele a liberdade de trazer as opiniões dele, o que ele entende sobre essas perguntas, aquilo que ele crê sobre essas perguntas. Caso você tenha uma visão diferente, não tem necessidade de ir lá, esse pastor aí tá louco, viu? Precisa Ó, ver a licença dele. pode ir na minha rede social, não me incomodo, não tô nem aí. Ele precisa rever essa licença. Não precisa. Se você tem uma visão diferente, eu prefiro que você venha e dê a sua opinião aqui, que essa é a visão do canal. Ok? Então,
Recados dados, puxão de orelha dado, eu acho que agora dá para a gente caminhar. Se caso não tiver nenhuma dúvida da sua parte, pastor, a gente pode partir para a primeira pergunta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Então, bora. Vamos. Primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? A teologia, ela tem um papel muito importante para a igreja. E eu acredito que o problema maior da dificuldade das igrejas é falta de um entendimento bíblico, né? Porque teologia é o que é estudo acerca de Deus, né? Deus, logia tem a ver com estudo, né? Então, hoje, como eu estava te falando assim, a questão que você me perguntou eu não estou puxando aqui a sardinha para o meu Não, lado, não. mas, assim, a questão do pastor Nazareno ele ser um pastor que ele é testado, né? Para que ele não possa... Porque hoje, é, um exemplo muito claro, e aí eu não estou nem aí para quem que vai ouvir, tipo, tinha um rapaz lá na nossa igreja lá que ele não sabia, uma vez ele estava pedindo para ele abrir no Evangelho de João e não conseguia achar. E aí saiu lá da igreja lá, tipo, 2 meses depois ele estava pastor numa igreja. Cara, então, você pensa que tipo de ensinamento acerca de Deus a pessoa vai estar? Porque quando alguém pergunta para você, olha, por onde que eu devo começar a ler a Bíblia? Você fala assim, ó, para o novo convertido, começa a ler pelo Evangelho de João. E o irmão não conseguia achar nem o Evangelho de João, dois dias depois, 2 semanas depois, já era pastor de uma igreja. Aí você está de brincadeira comigo, né? Você entendeu? Então, o papel teológico dentro da igreja, ele é muito importante, o quê? Para poder é, é, fundamentar a fé de um cristão em Cristo Jesus. Por que que hoje a estatística diz há uns 3 anos atrás que a gente já tem na estatística do IBGE tantos por centos de cristão não praticante, né? Por que que tem esse tipo de pessoas? Por que o IBGE também diz que nós somos mais de 50% da população do Brasil convertida, mais do que os católicos, e a gente não influencia nada. Você entendeu? Por quê? Porque hoje muitos vivem de uma maneira emocional, e nada contra, a gente também gosta da parte emocional do culto, né? Mas a Bíblia diz que a gente deve crescer na graça e no conhecimento. Então, o pessoal está crescendo muito na graça e esquecendo do conhecimento, porque o conhecimento, para mim, ele é o quê? Ele é aquilo que sustenta você quando você não tem o louvor para você, tipo, chorar. Sabe, quando você vai no emocional, na igreja, você tem aquele momento, está tudo preparado para você naquele momento, mas na segunda-feira não tem a harpa tocando, né? Então, é o que você reteu do domingo, do conhecimento bíblico, para que você possa se manter na segunda-feira. Então, a Bíblia diz que a gente é o quê? A gente é feito de corpo, alma e espírito. Então, muitos alimentam muito a parte espiritual, que é a parte dos dons, a parte emocional, entendeu? Mas esquece o que da alma. E a alma tem a ver com o quê? Com a emoção, com aquilo que quando você não vê, né? E se você vê, a alma tem tudo a ver com a fé, né? Porque quando você não está sentindo nada, quando você não sente o arrepio, quando você não sente que Deus está perto de você, a tua fé te sustenta, mesmo você não sentindo nada, né? Eu vou fazer, por quê? Porque eu sei que Deus está no negócio, eu aprendi, é aquilo que Davi diz, né? Davi diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que falta dentro hoje para que as pessoas possam ter uma teologia correta tipo assim, guardar essa palavra no coração. Mas aí eu falo aquilo que o livro de Hebreus diz, né? O escritor, que eu não sei quem é, diz, mas como crerão se não há quem pregue, né? Então, e por que não... Aí eu acrescento versão Sandro Domingos, né? Como pregarão se não sabem nem por quê? Porque foi feito há 5 anos atrás nos Estados Unidos, que é uma nação cristã, que o tempo, por exemplo, de oração
de um pastor lá era menos do que 5 minutos. E aí eu fico falando, se lá é daquele jeito, você imagina por aqui, né? Isso não pode ser uma régua para gente, né? Pelo amor de Não, mas infelizmente é só você dar uma sapiada nos domingos aí nos cultos e você vê, tipo assim, o meu pastor, ele falava o seguinte, você quer saber se um cara sabe pregar ou não, se ele tem conhecimento bíblico ou não? Ou se ele é raso ou não. Se ele for muito raso, pega as mensagens dele, ele só vai estar pregando história. Ele só vai estar pregando o Antigo Testamento, o livro de Josué passou com a arca, Moisés abriu o Mar Vermelho, Jesus curou, mas ele dificilmente você vê ele pregando, por exemplo, nas cartas paulinas, dificilmente você vê pregando nas epístolas, né, de João. Por quê? Porque ali precisa de teologia, precisa de você ter um mínimo de conhecimento, porque não tem uma história para você contar, né? Não tem uma história para você contar. Então, você quer ver se uma pessoa, se ele prega bastante, ou o seu conhecimento teológico dele é tipo, é você ver aonde que ele prega. A primeira parte da pergunta, Qual que era a outra? a primeira parte, você falou da teologia, mas quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo e nossos dias? Então, as divergências, tipo assim, se for teológica, ela causa confusão naquilo que as pessoas creem. Por exemplo, tipo assim, o batismo com o Espírito, o que é evidência do batismo com o Espírito Santo? É falar em línguas? É os dons espirituais? É o fruto do Espírito? Então, tipo assim, esse tipo de questão, às vezes assim, eu recebo muito na igreja pastores que vieram de igrejas pentecostais. Se fosse ver na nossa linha lá, o pessoal diria que a gente está na linha neopentecostal. Eu não me encaixo nesse tipo de, de quadrado. Mas geralmente eles vêm com aquela questão tipo, não, mas a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando na realidade, quando você faz uma exegese por cima, bem fraquinha ali, você vê que não tem nada a ver, né? E isso aqui, isso, uma compreensão errada disso aí, tipo, causa confusão naquelas pessoas que ouvem. Porque assim, Hoje nós estamos pregando para uma geração que ela é mais ignorante do que os nossos pais. O que acontece com as gerações? Toda geração que veio depois, ela sempre era mais inteligente do que os seus pais. Hoje não. Hoje a geração é mais ignorante do que os seus pais. Ou seja, você tem muita informação, mas você não tem conhecimento. Você entendeu? Então, a geração de hoje do TikTok, a geração do Instagram, é a geração mais ignorante que teve. Os seus pais hoje são mais inteligentes do que os seus filhos. E isso é uma coisa diferente, é um quebra de paradigma da história. Então, quando se tem uma divergência teológica, o que acontece? Isso acaba. Porque, assim, o que a gente tem muito dentro das nossas igrejas é teólogo do TikTok, né? Teólogo do YouTube, né? Enquanto você está pregando lá, o cidadão está lá olhando, eu estou pregando ali e o cara está olhando o Caio Fábio. O que o Caio Fábio fala daquilo que o pastor está falando? O que é que o Ed René e Vix fala daquilo que o pastor está falando, né? Eu estava conversando com uma pessoa, às vezes chega de uma coisa, ela mandou a posição do Kleber Lucas daquilo que eu estava falando. Aí você está de brincadeira, né, irmão? Então, a geração é ignorante. Então, sempre que eu falo quando termino o sermão, irmão, pelo amor, não acredite em mim, cara. Por que eu faço assim, ó? Eu prego, eu deixo o meu esboço lá no aplicativo, a igreja tem um aplicativo da igreja, o meu esboço fica lá, eu falei, não, pelo amor de Deus, pega a minha live de novo, que fica gravado, pega o esboço lá e compara e vê se eu não errei em alguma coisa, para você não faça, seja um crente de Bereia, né? Analise para ver, porque não é porque eu sou pastor que eu tenho a verdade, né? Porque eu sou pastor que de vez em quando eu não erro, então dá uma olhada para ver se está tudo certo, para poder você comer, né? Não é isso que a Bíblia diz que a gente é ovelha, né? E uma questão de ser ovelha é que a ovelha tem dois estômagos, aquele estômago que ela come primeiro, e depois ela vai, deita, e ela vai remoendo, aquilo que é bom ela joga para o estômago, para o outro estômago, e aquilo que não é ruim ela descarta.
E pior não é isso, né? O pior é se a pessoa vem com a teologia dela. Pastor, ó, eu fiz um estudo aqui e eu entendi isso vai contra aquilo que você me falou. É uma coisa, é um Não, debate. se ela Agora, não, fala, ela terceiriza. Ai, fulano de tal fala diferente. Peraí, eu não estou pregando fulano de tal, estou pregando para você. pois é. Mas é isso mesmo. Só que a gente, para não ser muito polêmico, a gente passar para a segunda pergunta, você ainda falou de coisas que divergem, que não altera a salvação da pessoa, né? Se ela fala em línguas ou não, se ela tem dons ou não, se ela não apresenta o fruto ou não, tem toda uma relação se isso vai afetar a salvação da pessoa ou não, né? Tanto faz para Deus se ela fala em línguas ou não. Agora, tem outras divergências aí que afetam de forma brusca, de forma abrupta a salvação da pessoa. E aí, uma falta de teologia faz o quê? Destrói todo um conceito, destrói tudo. E Ah, aqui, tá, você quer ver uma coisa que faz toda a diferença se você tem uma base sólida ou não nessa questão? Cara, é tipo assim, quem? O calvinista, né? Aquele que crê na doutrina da predestinação e aquele que crê na doutrina do livre-arbítrio, né? isso é Porque outra discussão também. se eu creio na doutrina da predestinação e Deus já me mandou para o inferno lá, então não adianta eu fazer o que fazer. Então tem que meter o louco e fazer e aproveitar a vida mesmo, já que eu vou para o inferno mesmo, entendeu? Né? Ou se eu não for para o inferno, Deus vai dar o jeito dele que ele me escolheu para ir para o céu. Então Também posso viver de qualquer jeito de também, porque qualquer jeito, vai dar tudo certo no vai tudo final. No certo. final, no final dá tudo certo. Ou eu vou É, para o inferno porque Deus mandou eu ir, ou eu vou para o céu porque ele vai dar o jeito porque ele quer que eu vá também. Tá? As cartas já estão marcadas. mas Então, amém. o entendimento desse aí é errado. Mas amém. Bora para a segunda pergunta? Vamos. Vamos lá. Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja? Então, a posição doutrinária acerca do fim. Olha, eu fico pensando, esses dias aí eu passei 21 dias, acho que 21 dias dando estudo no livro de Apocalipse, né? E o que eu chego à conclusão é o seguinte, cara, eu penso assim, existe aquelas correntes teológicas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Existem outras correntes teológicas que acreditam que a igreja vai passar pela metade da tribulação. E existe a corrente teológica que acredita que a igreja vai passar a tribulação inteira, né? Eu, assim, Sandro, particularmente Sandro, eu acredito que a igreja não vai passar pela tribulação. Mas digamos que eu esteja errado, que a igreja vai passar pela tribulação. Então, o que é que, tipo, eu vejo que essas correntes teológicas, ela é resolvida para o cristão para você não perder a tua salvação e não ficar nessa dúvida se é antes, se é no meio, se é depois. A Bíblia diz, leve uma vida santa, se consagre a Deus, porque se você estiver preparado, esteja preparado para a volta de Jesus, porque se você estiver preparado e a igreja for arrebatada antes da tribulação, Você você vai vai, junto. Se você estiver preparado e a igreja for arrebatada no meio da tribulação, você você vai vai. junto. Se você estiver preparado e a igreja for arrebatada no final da tribulação, você também vai. E se Então, não tiver assim, preparado, nem passa pela metade da tribulação e nem pela tribulação inteira. Se não tiver é, preparado, não vai aguentar. então a questão, assim, do meu ponto de vista, o que a teologia implica nessa questão aí? Eu acho que só preparar o crente para ser salvo, né? Porque a Bíblia diz: nós não conheceremos a hora nem o dia que vem o Senhor Jesus, então prepara o crente para ser salvo, independente se você é pró, mid, depois, tá, você vai resolver o problema. O importante é estar Então, preparado. para mim portanto, estar Lógico. preparado. Não, é o que eu Porque falo para muita gente que vem aqui. Eu não importo qual é a linha teológica que a pessoa segue. O meu medo é se essas linhas teológicas não dizem para você ser santo. Porque, é o lema da Igreja do Nazareno, né? Nazareno é santidade ao Senhor. sim, Então, cara, seja santo, que independente se você vai ser arrebatado antes, no meio, depois, tá, vai dar tudo certo no final. Então, isso eu acredito que a gente vai ter surpresa. muita surpresa daquilo que a gente brigava, a gente
né? Tem um, eu acho que era o Bricy, que era um dos pioneiros nossos, ele dizia o seguinte, olha, no essencial, nós não abrimos mão, né? Naquilo que não é essencial, nós conversamos. Você Sim, está entendendo? sim, Há sim. amor, a gente conversa em amor, há amor. Então, é essa a linha que eu vejo. No essencial, eu não abro mão. Eu vou lutar por aquilo. Agora, naquilo que é relativo, cara, se você crê que vai passar pela tribulação, cara, seja feliz, passe por ela, né? Não se perca no meio dela e seja feliz. Tá tudo certo. Eu quero estar preparado para a guerra e se caso acontecer um acordo de paz e uma bandeirinha branca, eu não perdi nada. É, Agora, e se eu não estou preparado para a guerra? talvez não, Achando que vai ter, achar que vai ter a bandeirinha branca e não tiver a bandeirinha branca. Eu não sei nem então, pegar numa arma, como é que eu vou fazer? talvez eu nem chegue na tribulação, morra amanhã, cara. Eu tenho que estar Então, preparado, tenho que estar tem que estar preparado. preparado. Então, porque essa grande tribulação pode acontecer para mim hoje. Esse Então, arrebatamento pode acontecer para mim hoje. Eu posso ir embora hoje, eu não sei. mas você não crê que isso resolve todo o nosso problema? Resolve. Eu creio nisso. Eu também creio que é mostrar para o cristão o seguinte, queridão, não importa. O que você tem que ser é estar reto com Deus, dando testemunho, né? Mas amém. Bora lá então, terceira pergunta. Vamos lá. Olha, Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24:12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia? Mateus, que você 24:12. fala sobre o esfriamento do crente, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Bom, isso é bíblico, né? É bíblico que o esfriamento. Você vê que o esfriamento hoje nas igrejas, né? Não nas igrejas, cara, porque assim, tipo, a primeira coisa que eu queria pontuar aqui é: eu não sou um religioso, eu odeio religião. Não sou um religioso. Odeio religião, odeio aquela concepção do pessoal dizer que tudo é igreja, é igreja. E assim, eu não estou falando aqui para ganhar uma ponta, sei que eu nem preciso disso. Só você maratonar minhas pregações lá que você vai ver sobre isso. Então, assim, o amor da igreja, das pessoas hoje, já se esfriou. O amor foi missionário ali perto do Poço de Calda durante 8 anos. E entre as igrejas, por exemplo, decidirem em comprar uma lata de tinta para mandar o meu recurso lá e mandar o meu recurso, eles preferiam comprar lata de tinta. E eu que me enganasse lá, entendeu? Então, o amor da igreja, sabe, já se esfriou faz tempo, né? Mas graças a Deus, assim, que a igreja, eu vejo assim, eu consigo separar a igreja instituição. Porque a Igreja Universal, e eu não estou falando da do Edir Macedo, a Igreja Universal de Cristo sempre vai ter aquelas pessoas que amam, aquelas pessoas que doam, aquelas pessoas que estão envolvidas com a obra missionária. Vai ser pouco, mas vai ter. É por isso que a Bíblia chama de remanescente, né? É os poucos que vão ter. Então, o esfriamento da igreja já está acontecendo. Nós estamos cheios as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Entendeu? As pessoas vão lá na igreja lá, tipo, vai uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E por quê? Porque também se for todo mundo é igual as academias. As academias, você vê uma academia bem pequena, que você pergunta, quantas pessoas você tem aí? Aí eu tenho 1.000 pessoas. Então, se essas 1.000 pessoas fossem na igreja, na academia, não cabia. Então, embora essas pessoas estejam ali indo de domingo em domingo, ou de cada 15 dias, as igrejas estão cheias ainda. Se fosse todas elas, a gente teria que fazer o quê? Uns 3, 4 cultos por dia. Então, assim, as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Eu não sei como que acontece lá onde você anda, mas você fala assim, meu irmão, abra a sua Bíblia. Ninguém anda com Bíblia mais. E não é porque o pessoal anda com a Bíblia no smartphone, também não anda no smartphone, ele não abre. E a pior coisa que a gente fez, e eu também sou culpado nisso, né, a minha culpa, né,
a gente coloca a Bíblia no telão. Então, quer dizer, pô, se você, não digo o telão dá problema lá, como já deu lá na igreja lá, o pessoal também não está nem aí, não sente falta, você entendeu? Então, muitas vezes a pessoa vai ali, o corpo está ali, mas o espírito, só Deus sabe onde está. Então, essas pessoas, elas já estão tão vazias. Por quê? Porque, tipo, John Wesley dizia o seguinte, coloque fogo O seu no seu sermão? sermão Ou ou põe o seu seu sermão no fogo fogo. no fogo. Se você for fazer uma pesquisa aí, tipo, acho que de 100 igrejas, tá, acho que 100 pessoas que estão pregando ali, acho que 99 daqueles lá tinha que pegar o sermão e jogar longe, meter fogo mesmo. Pastor, rapidinho, uma coisa que você falou aí, é que o crente hoje ele virou consumidor. Ele vai na igreja para consumir. Ele quer saber se o som tá legal pro ouvido dele, tá? Que aquilo que é alto para ele é baixo pro outro. Mas não interessa, é para mim, pode estar alto para mim. Eu não preciso levar a Bíblia, porque o pastor tem toda a tecnologia lá, ele vai colocar para mim, né? Tem que Isso. ter luz da cor que eu gosto, tem que tocar os louvores que eu gosto. Só que eles esqueceram que estão indo ali para cultuar e não para ser cultuado. Então, o crente deixou de ser um adorador e virou um consumidor. E é por isso que as igrejas estão cheias, porque ela está indo para consumir. Se ela fosse ali para doar, se ela fosse ali para entregar algo, estaria tudo vazio. Porque as Sim. pessoas só querem receber, não quer dar nada, não. Mas eu te cortei, pode continuar, desculpa. Então, assim, praticamente isso. E aí os pastores estão vazios. Quais são os teólogos que nós temos hoje aqui no Brasil? Que a gente conhece de nome, pode ter um monte de nego escondido aí que não recebeu a certa honra de estar com título. Tem um monte. Mas na mídia, que eu também não acredito que seja uma Não, regra, tem nada. você não conhece o que a gente tem de que a gente fala que é os caras top aí da teologia. Luciano Tá? Subirá, Fica tudo usando o livro de nego que escreveu há né? 300, 400 anos atrás, Então, porque não tem nenhum hoje para poder escrever livro para nós. então, assim, um bom teólogo que na minha época, quando eu me converti, era o Caio Fábio, mas o Caio Fábio desandou. Né? Hoje, o que ele escreveu antes dele se meter com política lá ainda é aproveitável, né? Ninguém Sim. não pode jogar a obra do cara fora por causa disso. Mas depois que ele se envolveu naquele escândalo da política, aquele escândalo lá, né? Aí já era, entendeu? Então a gente não tem uma referência. E a maioria das nossas referências é tipo assim, são teólogos de fora, John Stott, lá da Inglaterra, assim, entendeu? Então, mas só que assim, boa teologia dos caras que fazem lá, ela também não serve muito para aquilo, É outro contexto, né? né? Então, o que falta muito na nossa igreja também é pensadores, pessoas que pensam, que pessoas que, né? Quando eu fiz a minha faculdade de teologia, o que acontece na minha aula de como aprender a fazer um sermão, cara, ele dizia o seguinte, você tinha que o sermão ele era construído, cara, no mês. Cara, mas como que jeito que você constrói o sermão no mês? Eu prego, digamos, quase todo dia, 5, 7 vezes por semana, é o mínimo que a gente prega. Como é que você constrói um sermão? Quando você vê, tipo, o Jonathan Edwards lá pregava lá, o Pecadores na mão de um. Um é, sermão pregou quase 3 Só anos. que assim, o cara, quanto tempo que ele fez aquele sermão? Demorou um tempo para fazer aquele sermão e o tempo que ele consagrou, porque todo mundo fala do sermão que ele pregou, mas ninguém fala do tempo que ele tirou para a oração, para se Sim, consagrar, para sim. pregar E aquele, outra, aquele sermão. ele Agora, era, ele era itinerante também, né, pastor? né? Pregava aquele sermão em vários lugares, era o mesmo sermão em vários lugares, né? E, Hoje nós temos os pastores locais, que tem que ter sermões diferentes para o mesmo então, público. e hoje em dia é mais diferente porque você prega hoje seu sermão, aí já está na internet, aí você não pode pregar isso, você vai pregar ele para. A vida mais fácil que eu vejo, cara, é uma vida do itinerante, de verdade. Né? Quando você é chamado para pregar num lugar lá, você fala assim, pô, deixa eu pegar esse sermão aqui, é bom. Você vai lá pregar ele. Agora, prega lá o mesmo sermão, tipo, 2 domingos seguidos lá, para o pessoal falar da tua igreja que você não tem unção, que você não tem sermão, que o pastor não sabe pregar, mas prega lá, entendeu? Então, Yes. é Mas complicado. tem uma questão que o pastor falou aí também, que é culpa nossa de ter aceito esse fardo, porque existe poucos fazendo muito e muitos não fazendo nada. Se tivéssemos entendido o que é um corpo e o reino, não era para o pastor estar pregando 7 vezes por dia, não. Mas a questão também é que, tipo,
É, 7 vezes por semana, desculpa. Quando você é pastor de uma igreja, a responsabilidade está em cima de você. Então, você também não vai colocar uma pessoa para pregar que é desqualificado, Não, mas aí é o processo, né? Criar você sucessores, entendeu? E discípulos para e... criar, tipo assim, criar sucessores, isso aí é que está o problema, porque hoje a gente vive uma geração também de líderes Nutella. Ninguém pode falar nada pro cara, que o cara, Mas, tipo, mas, pastor, por que que virou líder Nutella? Porque não existe os brabo lá que fez um sucessor que era brabo, que deu continuidade, que deu continuidade, que deu continuidade. Não, a gente foi deixando, e hoje os caras nem liderado é. pois Hoje o é, cara nem líder tem, nem pastor tem e é pastor. pois é exatamente isso. E como é que faz agora? Não, Como mas é que vai? eu não estou dizendo que o pastor está errado em pregar Não, 7 vezes na semana. não, mas Se esse tipo assim, negócio vive sendo construído lá de trás, dessa maneira da gente não ter dado uma continuidade nas coisas, estourou na nossa cara e está assim hoje. mas, por exemplo, eu tenho hoje, eu tenho em torno de umas 8 pessoas que pregam lá na igreja, mas eu demorei 7 anos para preparar isso. Sim, mas ninguém está É, pedindo para ser amanhã, de ontem para hoje, não. 7 anos. Demora. Mas o pessoal quem vai fazer igreja, ele quer igreja grande hoje, É. entendeu? A Também não pessoa fala assim, entendeu o conceito de igreja, né? Também não, não mas entendeu o conceito de igreja. não, entendeu que a igreja dá status, a igreja dá dinheiro, e entendeu sim, no sentido da igreja de hoje, entendeu sim. Ah, não, naquilo que é instituição e é financeiro, sim, Então, mas... o que acontece hoje? Para você ter uma ideia, tem igreja, né? Eu não vou citar nome para não estragar o seu podcast aí, mas tem Ah, igreja que tem franquia. Eu ligo lá em Belo Horizonte, lá, e aí fala assim, ó, queria abrir uma franquia aí da igreja aqui, eu posso? Ah, pode. É assim, 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 vamos fazer um contrato? Beleza. Né? Aí eu abro uma igreja lá e faço essa franquia, aí eu faço igual aconteceu em São Paulo. Abri uma franquia da igreja, aí houve desentendimento lá, o rapaz falou, eu não quero desse jeito. Não, então vamos separar, eu gastei 10 milhões aqui na igreja, você me reembolsa, eu vou trocar a placa e segue a vida. Tem isso também, meu amigo. não entenderam o que é essa Né? igreja. Você não quer falar sobre isso? É isso. Não, mas não estou refutando você, não. Eu estou dizendo que as pessoas perderam totalmente a visão do que é ser igreja. Só que tem outras igrejas que estão entendendo algumas coisas, estão no retorno, né, ao original, retorno ao que Deus pediu. Tem muita igreja que está voltando para os cultos nas casas. É coisa pequena, são pessoas ali tendo comunhão, todo mundo conhecendo todo mundo se ajudando e Mas, podendo virar uma família, mas mas assim, ó, vai não, demorar. assim, eu acredito assim, a igreja, ela tem que crescer. A Bíblia diz que de Não 120, inchar, ela tem de que 100, crescer, a não Bíblia diz inchar. assim, ó, de 120 pessoas que teve lá quando Jesus, né, saiu, depois foi lá, Pedro pregou, foi para quantos? 3.000 e quantos? 3.500, né? Sim, mas Depois era mais tudo no mesmo 5, lugar? eu sei, mas foi tipo 5.000, 5.000. Mas quando você pega, por exemplo, quando você pega Atos 2 e 42, você vai ver assim, ó, era tudo no mesmo lugar e era tudo sem ser no mesmo lugar. Porque a Bíblia diz que ele se reunia em templo. O que acontece? Então, a reunião em templo, né, ela é necessária com todo mundo, Sim, mas dizia também que ele se reunia em células, se sim. reunia em casas, É né? um Era culto em público, templo né, e na, pastor? e, e na casa. Então, assim, a igreja, ela tem que crescer, ela tem que crescer. Tem. Não, você não consegue colocar 1.000 pessoas dentro de uma casa, entendeu? Não, Mas, mas mas você consegue ter 1.000 pessoas em 50 casas você e fazer um consegue, culto público com essas 1.000 pessoas que entenderam então, que é ser você igreja. consegue fazer um culto com essas 1.000 pessoas no templo, Sim, preparando elas para para que estar elas nas possam se casas. reunir nas casas. Por exemplo, a igreja do Poyong-Chu, quando estava no auge lá, que ele estava vivo lá, cara, era mais de 1 milhão de pessoas. Então não cabia todo mundo no templo. É tanto que eles faziam, tipo, mais de 10 cultos durante o dia lá. Né? Começava os cultos lá 4 horas da manhã. Só Sim, que assim, por que eles cresceram daquele? Porque se reunia nos templos e também se reunia nas sim, casas. Então, no templo você tem a direção e na casa você aplica, sim. né? A questão. Então, é essa questão que muitas vezes, tipo, as igrejas não estão levando em conta, mas é o maior manual de crescimento de igreja é o livro de Atos. É o discipulado. O maior, a maior aula
de crescimento é discipulado, só que discipulado leva tempo. Você Leva acabou de tempo. falar aqui que você levou 7 anos para preparar 8 pessoas. Tem pessoas que querem preparar 8 pessoas em 8 dias. Não Não, dá. mas e dessas 8, assim, ainda tem umas Tudo três ou bem, quatro que é a tudo que pega bem. mais firme, entendeu? Mas tem 8. Não, mas esse que está aí para pegar mais firme é para continuar deixando você no caminho. Não esquenta a cabeça, não. Então, bora lá. Quarta pergunta? Vai lá. Vamos lá, quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Olha, eu confesso que eu dei uma lida hoje nessa pergunta sua, porque eu queria entender o que você estaria perguntando. Porque quando você entende se você fala de igreja, eu fico pensando que você estaria falando sobre Nazareno, Batista, se essas igrejas, né, e outras, né, deveriam estar dominando tudo. Se for isso, eu vou falar para você que não. Se for a igreja instituição, eu vou falar para você que não. Mas esse texto, por exemplo, esse texto que você me mandou de Mateus 16, né? 16, 20. 16, aonde ela está no contexto quando Jesus pergunta assim: e aí, o que o pessoal está falando aí acerca de mim? Quem eu sou para eles? Aí o pessoal fala assim: ah, uns diz que tu é profeta, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias. Jeremias. E aí Jesus pergunta para ele: e vocês? Para vocês, o que que eu sou? Né? Então é a mesma pergunta, tipo assim, o que que as pessoas, para mim, para você, o que que as pessoas dizem acerca de Cristo? Cristo é o quê? É a igreja do Nazareno? Cristo é a Batista? Cristo é a presbiteriana? Quem é Cristo para vocês? Então, se Cristo for uma denominação, se você achar ela nenhuma denominação, então eu digo para você tipo que ela não deve tomar, que não, que esse texto não é para a igreja instituição. Esse texto é para a igreja universal, porque o que ele vai falar? Pois eu te digo, quando ele pergunta, e vocês? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim, ó, graça te dou, porque, Pai, porque não foi carne nem sangue que revelou, mas foi o teu Espírito, né? E aí diz para Pedro assim, olha, pois eu te digo que tu és Pedro, ou tu és pedregulho, pedra, pedrinha, e sobre essa pedra, essa rocha, essa é a tradução do grego. Sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o que ele está falando? Ele está falando do domínio de Satanás. Ele não está dizendo que a igreja necessariamente tem que dominar em tudo. Ele está dizendo assim que aonde a igreja for, a igreja de Cristo, aonde ela for, o diabo a gente vai escancarar e vai derrubar as portas do inferno. Não é, esse texto não deve ser entendido no seguinte termo de tipo, nós estamos aqui, o diabo vem contra a nossa vida, e aí nós, em nome de Cristo, expulsamos o diabo. Não, não, está dizendo que é nós que vamos lá no inferno, é nós que vamos lá na zona de prostituição, é nós que vamos lá no traficante, é a gente que vai nesse lugar e o inferno não vai prevalecer, a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Se for essa igreja universal, a igreja de Cristo, aí eu falo, a gente precisa dominar mesmo, a gente precisa dominar nas áreas, mas não igreja, por exemplo, eu acredito o seguinte, você quer ser um deputado e você é um pastor? Cara, então beleza, ó, eu vou tirar um ano sabático, eu vou tirar um tempo sabático do meu ministério, então eu vou lá como crente, né? Vou lá, vou ganhar e vou exercer a minha influência como crente, não vou usar um título de pastor. Pastor, deputado, fulano de tal. Não, não. Ele é pastor na igreja dele. Entendeu? É tanto que você é pastor na sua igreja. Na minha igreja, quem é pastor sou eu. Então, ele está lá, então ele é o fulano, ele é o Sandro, ele não é o pastor, o bispo, o apóstolo, fulano de tal, não. Ele é o Sandro, né? Então,
lá ele pode o quê? Ele pode influenciar as pessoas lá. E aí a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Por exemplo, eu vou esquecer o nome do cidadão, mas aquele hino lá, Graça Maravilhosa, foi escrita por ele. O que acontece? Ele era um cristão que ele lutava lá na Inglaterra contra a escravidão, para o pessoal libertar o pessoal da escravidão. E ele tentou, ele ganhou, e aí ele tentou várias e várias vezes passar uma lei lá para que os escravos fossem libertos. E ele foi derrotado várias vezes, até que no final de muito tempo ele conseguiu, já na velhice dele, ser aprovado essa lei para libertar os escravos. Aí tem aquele lá, graça maravilhosa. Então, cara, esse rapaz dominou na esfera lá da política, ele dominou. Então, eu acredito que o domínio da igreja ela vem nesse sentido. Bom, a pergunta está falando a respeito de instituições que querem dominar de uma forma impositória, ela quer dominar os homens, né, em vez de dominar aquilo que ela foi chamada para dominar, que é as áreas espirituais, aí, né, Marcos? Porque, assim, qual foi o problema da primeira igreja que tinha? A igreja que não é a igreja igual a gente conhecia, que é a igreja católica. Qual foi o problema? O problema foi exatamente do Constantino ter uma falsa conversão, e aí o cara tem o quê? A brilhante ideia de, peraí, eu posso unir o pagão com o cristianismo. E aí ele coloca algumas coisas lá, né? E a igreja aceita aquelas coisas lá. Então, quando a igreja de Cristo, ela se mistura e se vende por um tijolo, por um terreno que o fulano de tal dá, e aí dá merda, cara. Né? Desculpa aí Não, poluir o seu ouvido santo, não, não. mas dá merda. Então, assim, Tá, tá, pode falar, dá a sim. igreja ela tá, sabe, dominar na área, tipo, que Deus falou que é pela dominar, influenciar. A Bíblia diz que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Então, nós precisamos, como cristão verdadeiro, realmente salgar esse mundo, realmente dar luz para esse mundo, mas não, tipo, se juntar a esse mundo, né, apagar a nossa luz e dizer que nós estamos sendo influentes só porque eu consegui colocar um deputado lá da minha igreja, lá em Brasília. Cara, aí não, né? Eu não A acredito nisso, maior, não. a maior influência que a igreja pode trazer para a humanidade é um bom testemunho. Isso ninguém quer saber, Pois é. tá? Então, quer Ué, influenciar de forma você errada. vê aí a questão lá do MEC lá, né? A questão do MEC lá. Cara, aquele pastor que estava envolvido lá, que é um pastor que prega lá nos Gideões, né? E tem um nome, né? Cara, eu fui educado na época lá, quando eu me converti, ouvindo ele. Aí você vê que o cara tá lá metido nesse negócio sujo. Eu falei, pô, por que ele se meteu, cara? Já tinha um nome, né? Já tinha um nome, provavelmente já tinha dinheiro que poderia se sustentar. Para que ele vai se meter numa questão desse, manchar uma história? Sabe que eu estou falando do G, né? Então, assim, é isso. É isso. Bora lá, então. Quinta pergunta. Podemos? Vamos lá. Quinta pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós? Jesus, Jesus não. Qual que era a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista é: arrependei, Arrependei-vos, pois, porque o reino de Deus está próximo. Qual que é a mensagem de Jesus? Deus Jesus está dizia: o entre reino de vós. Deus está dentro. Entre e depois dentro. O que Paulo diz? Paulo diz assim: se nós esperamos de Cristo somente na morte, nós não passamos de Miseráveis. miseráveis, né? Então, o reino de Deus, eu acredito que ele começa a partir do momento em que você verdadeiramente teve um encontro com Cristo. O reino de Deus começa ali. É por isso que a gente fala assim, quando uma pessoa aceita Cristo, qual que é o nome que a gente dá para ela? Nova, Criatura. nova criatura, novo convertido. Então, o que a gente está dizendo nisso? A gente está dizendo que ele está começando uma coisa nova.
Então, o reino de Deus, no meu entender, ele começa quando você aceita Cristo, o Salvador. E ele não a altera. Por isso que Paulo vai dizer, a nossa teologia, ela tem que ser uma teologia sistemática, né? O que é uma teologia sistemática? É uma teologia que ela vai construindo como se fosse construindo uma casa, tijolo por tijolo. Não aquelas teologia meia Frankenstein, né? Que tipo assim, você fala, ao mesmo tempo que você está falando que, na mesma mensagem que você está pregando, que você crê na doutrina do livre-arbítrio, você já pega um calvinismo junto. Aí ela fica meio Frankenstein. As pessoas não observam isso, não pensam isso, porque a maioria realmente são leigas nesse sentido. Mas Não lê Bíblia, pastor. é Fala, pode muito. falar. Não é leiga, não lê Bíblia. É, Pode falar, o canal permite. É é, vagabundo, não lê Bíblia. não O posso falar pastor isso. prega o que quer, fala a besteira que quer, e nego vai para casa acreditando, porque não lê Bíblia. Pode falar, Então, eu deixo, pode falar. deixa, depois o pessoal sabe onde me achar. Tem Mas problema. é, mas é assim, a questão é exatamente isso, que as pessoas não entendem o que verdadeiramente é o reino de Deus. E aonde ele começa? E aonde o reino de Deus começa? Ele começa a partir do momento que nós entregamos a vida a Cristo. Eu não creio que eu vou viver uma vida diferente depois que eu morrer. Eu tenho que começar a viver essa vida diferente agora, aqui, enquanto eu estou com vida. E Você não aí o que soube, acontece? você não soube viver aqui por 50, 80 anos, como que vai viver desse jeito a eternidade? Então eu começo a viver aqui, começo a ter a minha metanoia, aquilo que Paulo fala lá em Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa se convertendo, a pessoa se converte, a pessoa teve a vida que estava perdendo a mulher, perdendo a família, não dava conta de pagar as coisas direito lá com o salário que recebia. Aí, de repente, você vê que essa pessoa, ela aceitou Cristo. Aí a pessoa que não sabe disso, fala assim, olha, aquela pessoa foi para a igreja, a vida dela mudou. A mulher que ia dar um pé na bunda dele, não vai mais, a mulher ama ele. Ele não conseguiu nem pagar o aluguel, agora ele está de carro novo. Aí você pergunta assim, cara, o que aconteceu? Se o cara continua ganhando a mesma coisa, né? Se o cara continua com a mesma esposa, então o que mudou? O que mudou é que aconteceu o quê? Aconteceu uma metanoia na vida dele. Ele começou a enxergar o mundo de uma maneira diferente. E quando você enxerga o mundo de uma maneira diferente, o que acontece? Você muda a sua realidade. Então não mudou nada, ele continua ganhando a mesma coisa, só que em vez de ele gastar com bebida, em vez de ele gastar com cigarro, em vez de ele gastar lá na zona de prostituição, ele não vai mais, ele já economizou esse dinheiro tudo aqui que já dá para pagar uma prestação de um carro. Que a pessoa Sim. fala assim, foi Deus que deu o carro para ele. Não, Deus mudou a vida dele. Por isso que Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se a mente não for renovada, o nosso cristianismo ele é um cristianismo fraco. Ele é um cristianismo que ele não vai conseguir viver o reino de Deus aqui na terra. E por que Jesus fala? O que é o reino de Deus? O reino de Deus, a Bíblia diz que é o quê? É paz, é Justiça, é longanimidade, é justiça. justiça, é longanimidade. Então, o reino de Deus é isso. Então, o reino de Deus começa onde? Para mim, começa a partir do momento que você verdadeiramente entregou a vida a Cristo. Mas a primeira parte da pergunta você pulou. Novos céus e nova terra, são literais ou metafóricos? Ó, eu acredito sim eu acredito de verdade que vai haver, assim como lá no Gênesis, né, no capítulo 6 quando Deus destruiu tudo e, e recriou, eu não acredito como o testemunho de Jeová diz, que ele vai morar aqui na terra e tal, tal, tal. Mas eu acredito que algo é fora do meu contexto, daquilo que eu entendo da minha mente, né? É uma nova realidade, um novo Éden. Eu acredito que isso vai acontecer, segundo a Bíblia diz em Apocalipse, né? Em Apocalipse ela tem uma linguagem muito enfeitada ali, porque eu acredito que o que João viu, né? Imagina se João visse hoje
é o avião. Como é que ele ia descrever? Como é que você ia descrever uma coisa que você nunca viu? Então, João viu muita coisa ali que ele não tinha um conhecimento para uma sabedoria para ele descrever o que era, né? Paulo também viu, né? Mas Paulo foi mais sábio. Paulo ficou quieto, falou, não vou confundir a cabeça de ninguém. Eu vi Sabe coisas. o egoísta, porque ele podia ter compartilhado com nós. Não, mas ele poderia falar assim, eu vi coisas assim que eu não vou, talvez não vou conseguir expressar. Pode Então, ir. assim, eu acredito realmente naquilo que a Bíblia diz. Eu tenho algumas visões assim que tipo, cara, é louco. Assim, que eu não gosto nem muito de compartilhar, eu compartilho mais em rodas de conversas informais, né? Sim, sim. Mas eu acredito realmente assim que, que aquilo que Jesus Cristo disse assim, olha, hoje, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cara, que paraíso é esse que ele está falando, né? Aquilo que Jesus diz lá em João 14, eu vou preparar lugar. Que lugar que é esse que ele vai preparar, né? Aí ele fala lá em Apocalipse, vai fazer novos céus e nova terra. Que novo céu e nova terra é esse que ele vai fazer? Então é uma questão assim, tipo, no sentido disso aí é uma questão de fé, né? Assim como é uma questão de fé, a questão de você saber, não, eu vou morrer e eu vou ressuscitar e eu vou para esse paraíso, para esse novo céu em nossa terra. Cara, isso é uma questão de fé, né? Mas aí, se o ateu disser assim, mas e se você tiver errado? Cara, se eu tiver errado, eu vivi uma vida de bem aqui na terra. Então, de tudo não foi errado. Eu consegui ser uma pessoa diferente aqui na terra. Agora, e se eu tiver certo e você errado? Você entendeu? Deu. Então, se eu tiver errado, eu não perdi. Eu fui um bom pai, eu fui um bom marido, eu fui uma boa pessoa para a sociedade. Então, de tudo eu não perdi. O meu nome vai ser lembrado em alguma questão. Agora, e se eu tiver certo? Aí dá Né? ruim, né? Aí deu ruim. Então, assim, é uma coisa que você não tem. Aí, se você falar, eu acredito, baseado em alguns textos da Bíblia, aquilo que eu creio é realmente a Bíblia, eu acredito realmente que irá ter novos céus e novas terras. Amém. Então vamos para a sexta pergunta. Essa pergunta que ela não está no primeiro lugar, mas eu acredito que isso aqui tem uma ligação com tudo isso que a gente está vivendo nos dias de hoje, tá? Então vamos lá. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6:3, 1 Tessalonicenses 5:19, 1 Timóteo 4:1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias? Deixa eu só perguntar para você, esse impacto que você está dizendo é para o cristão, para a igreja ou para... Para tudo, porque quem deveria crer na ação do Espírito Santo, em primeiro lugar, É o cristão. era para ser aquele que diz que tem ele dentro. Porém, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o mesmo Espírito Santo. Só que Sim. se eu não creio que ele faz isso, como é que eu posso esperar que ele faça isso quando eu estiver pregando algo do tipo? Então, o impacto é geral. Eu vejo assim, ó, o impacto para a igreja que não crê, porque assim, a realidade é que a gente não consegue, a Pastor, maioria... deixando claro aqui também que essa ação do Espírito Santo para alguns aí não é a manifestação, tá? De que acha que é evidência disso, é evidência daquilo. Eu estou falando do ministério do Espírito Santo, da função dele como a terceira pessoa da Trindade na Terra hoje, como dispensação do próprio Cristo para nós. É essa ação que eu estou dizendo, tá? Então, mas a questão está exatamente isso, naquilo que a gente começou a falar no começo, a questão da ignorância teológica, né? A gente não consegue entender ainda quem é o Espírito Santo. A gente não consegue fazer a distinção tipo da Trindade. A gente não consegue entender, muitas pessoas não conseguem entender a ação da Trindade. Então, Mas não entende porque ninguém ensina. Ninguém, parece que não é interessante falar sobre a Trindade. é tipo assim, Fala do Pai e fala do Filho. Lindo, lindo. Mas está faltando falar da pessoa do Espírito Santo também. então, mas quando fala do Pai, quando fala do Filho, né? Porque, cara,
Pergunta para mim quem eu escuto. Quem você escuta? Ninguém, cara. Tá difícil, pastor, eu sei, eu te entendo, Tá, tipo eu te assim, entendo. não escuto quase ninguém, porque, tipo, é, a nossa, a nossa, nossa pregação é uma pregação a respeito, é uma pregação de coach. Ela é uma pregação de coach. Teve até uma época aí, tem um amigo meu que perdeu a igreja dele porque começou a se envolver a questão de coach lá, e aí o pastor de jovem dele tomou a igreja dele, né? E aí já teve pastor que fez curso de coach lá e em vez de colocar pastor, colocava coach. Bom, mas enfim, para a igreja existe um problema muito grande de você não conhecer a questão da pessoa, da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo disse assim, olha, eu enviarei, né, ele estará convosco, né? E a questão, a palavra, o Espírito Santo, um dos nomes dele é Paracleto, né? Aquele que vai estar do lado, aquele que vai estar junto de você, aquele que no momento de dificuldade, ele vai estar junto com você. Então, se você não tem esse discernimento de conhecer quem é que está junto com você, você pode estar perto do Bill Gates, se você não souber que é ele lá, quer dizer, não vai fazer diferença nenhuma para você, né? Então, isso vai impactar muita questão de que tipo do consolo do crente, por exemplo. A Bíblia, Jesus Cristo diz que ele é o consolador, então é ele que vai consolar o crente. Então, como é que eu vou ser consolado naquele momento de dificuldade se eu não tenho o discernimento da realidade do Espírito Santo? Né? Por exemplo, o pastor que prega, qual que é a questão maior? Eu tenho que adoçar a mensagem para que as pessoas possam aceitar a Cristo, ou eu tenho que entender que se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, eu tenho que fazer a minha mensagem baseada naquilo que é bíblico, daquilo que Deus quer, e deixar o resto por conta do Espírito Santo. Salve-se quem salve e vai para o inferno quem for. Entendeu? Porque, na realidade, não sou eu que trago salvação. Porque uma pessoa que é salva pelo homem, ela demora, pelo homem, ela vai sair da igreja a partir do momento que o homem falar alguma palavra atravessada ou machucar essa pessoa. Agora, se uma pessoa ela é convertida pelo Espírito Santo de Deus, ela pode acontecer qualquer coisa que o homem fizer, ela não vai abandonar Jesus Cristo nunca, jamais. Você está entendendo essa questão? Lógico. Então, o entendimento acerca da doutrina do Espírito Santo, ela é muito importante e válida aqui nos dias atuais. E muitas vezes a única coisa que a gente entende é que do Espírito Santo que é do batismo com o Espírito, é do falar em línguas, é do profecia, é daquele mover, tipo, da nota, de você tocar uma música lá com um acorde lá no campo menor, né, que é o campo melódico, né, que é aquele que dá uma melodia mais triste, a pessoa chorar e você achar que a pessoa está chorando porque é o Espírito Santo, você fica preocupado com isso, do que muitas vezes você entender que, cara, vai ter momento que o Espírito Santo simplesmente vai falar com a pessoa e ela não vai sentir emoção nenhuma. É isso aí. Então, A a gente gente precisa, precisa rever a essa gente precisa questão. voltar a falar dessa pessoa, essa é a verdade, Precisa. né? Mas é aquilo que eu te falei, pastor, às vezes, é o tipo da pregação que não traz ibope. Então, às vezes, a gente deixa de lado, né? Ela não traz ibope. Ó, eu já ouvi pastores pregando, ó, na nossa igreja não se fala sobre pecado, porque pode espantar o membro. Mas espera um pouquinho, quem convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. Agora, Mas, se eu não prego sobre pecado com medo da pessoa ir embora, ele está falando nitidamente que o Espírito Santo está não, ali. mas às vezes a questão assim é que talvez seja um entendimento errado, porque o camarada que está lá, se fosse para ele viver a vida do jeito que ele vivia, ele estava lá fora. Ele precisa de alguém, muitas vezes, que diga que aquilo que ele está fazendo está errado. Sim, Você está entendendo? lógico. Então assim, uma mensagem, por mais dura que ela seja,
se ela for uma mensagem que ela é ungida pela presença do Espírito Santo, Tá ela bom. se torna doce, ela Sim. se torna agradável. Agora, a mensagem, por mais, sei lá, suave que seja, se ela não for adocicada com a presença do Espírito Santo, ela não transforma nada as pessoas. Isso aí. Bora para a sétima pergunta? Vamos. Bora lá. Sétima pergunta. A gente falou um pouquinho sobre isso na terceira, mas aqui está perguntando como será, talvez, ou como já é, aquilo que a gente conversou a respeito do que Jesus profetizou, tá? Vamos lá. Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Cara, a apostasia, no meu entender, a gente já está vivendo. É você, tipo, sair dos princípios Pode falar, não, bíblicos. pastor Alcio. Nós já estamos na apostasia. A igreja está na Não estamos apostasia. na grande apostasia, mas nós já estamos na apostasia faz tempo. Nós estamos na apostasia faz um bom tempo, né? Infelizmente. Então, assim, como será? Não, nós já estamos. Por exemplo, quando você não pode falar mais dentro da igreja em Romanos 23, sabe o que é, né? Não vou aí para não cortar o seu podcast. Você não pode falar mais porque tem uma mãe que tem um filho que tem esse problema. E aí ela acha que você não pode falar mais, que isso não é pecado mais, que isso é certo. Entendeu? Então, a partir do momento que a igreja ela aceita aquilo que Cristo rejeita, a partir do momento que a igreja aceita como não pecado aquilo que a Bíblia ainda diz que é pecado, nós já estamos vivendo na apostasia. Nós já estamos. E além disso, pastor, tem um texto de Paulo, se eu não me engano, acho que, não sei se é 1 Coríntios 1 ou 2, não lembro agora, mas que Paulo dá uma lista de pecados. E ele fala que não somente comete pecado os que praticam, assim como aqueles que são coniventes, como aqueles que aceitam. Ah, mas eu não faço aquilo. Mas para você é aceitável. Aquilo é pecado. Se você aceita aquilo, você está em pecado também. Pode pregar sobre isso? Não pode, né? Poder não, poder pode, depende se o pastor tem aquilo que o Colo falou, né? Sabe o que é o Colo falou? Aham. O saco Cortar roxo. O saco saco. roxo. Então, É, então tem que ver isso aí, né? Se o pastor tem, se ele tem. quer, entendeu? Então é isso. E qual comparação a gente pode fazer com a igreja hoje na apostasia e com a igreja primitiva, que também era rodeado de apostasia, rodeado de falsos ensinos, era Mas rodeado de tudo. Mas qual é a comparação? a comparação era que, assim, o cristão, quando aceitava Cristo na igreja primitiva, ele aceitava já sabendo que ele ia morrer. Aqui, quando a gente aceita Cristo, a gente já aceita sabendo que a gente vai ter carro novo, casa nova e um emprego novo e só prosperidade. Então, a diferença é essa, cara. Que, tipo assim, para quem aceitava Cristo lá na igreja primitiva, não tinha nada. E aqui a gente tem tudo. E na igreja primitiva tinha isso que a gente conversou agora há pouco, tinha o entendimento de quem era a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Pois, Santo. pois é. Lá não precisava Mas, fazer curso de teologia para explicar quem era o Espírito Santo. Ele estava lá todo o tempo se revelando: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. mas aqui não tá por quê? Porque, tipo, acho que tem um texto aí, acho que você mandou em Efésios lá, que diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Então, como que o Espírito Santo vai ficar em determinado lugar onde, tipo, ele não é bem-vindo? Eu mesmo, quando ponho um Sim. lugar que eu vejo que eu não sou bem-vindo, eu dou um jeito de sair. Ou se não sair, quando sair, nunca mais volta também. Então, e aí a questão é isso, né? Mas, assim, pela misericórdia de Deus, eu ainda vejo que o Espírito Santo continua trabalhando nas Não, igrejas, trabalha. trabalhando na nossa vida. Mas, Trabalha. assim, até quando? Por quê? Porque eu vejo que um dos textos, para mim, que é um dos textos mais tristes que eu vejo, está lá como é que chama? Está lá em Juízes, lá, quando Sansão fazia as bagunças dele, aí ele dizia: vou me levantar agora, o Espírito Santo vai vir sobre mim, Deus vai vir sobre mim. Aí vinha.
Aí a última vez lá, quando a galinha cortou o cabelo dele, ele falou assim, não, vou me levantar agora e vou fazer das outras, como as últimas vezes. E aí o texto diz assim, mas ele não sabia que o Espírito Santo já tinha Já saído tinha ido dele faz embora. tempo. É. Então, o nosso problema é exatamente isso, é entender, tipo, o Espírito Santo já saiu da gente e a gente está fazendo as coisas pelo nosso meio. Porque, assim, não é difícil se ajuntar o povo, não, sabia? Se colocar umas luzes da hora, chamar uns pregador aí, uns cantor da hora aí, né? Pegar, tipo, chamar a Priscila Alcântara, que tá facinho de vir, mas tá facinho de vir. O Tá, pessoal vem, ué. O não precisa nem, pessoal, não precisa nem pagar, né? Que ela tá vindo. o pessoal vem tipo, e lota a igreja. Então, não tá difícil você montar uma igreja e encher de igreja. Agora, o difícil mesmo tá levar o povo para o céu, porque a Bíblia diz que o caminho ainda é estreito, né? E é esse caminho estreito que ninguém quer ouvir. Você fala sobre o caminho estreito, a sua igreja tem 5 pessoas. Aí você fala que o caminho é largo, aí enche de pessoas, O né? que não, o que não tem caminho nenhum, você vai qualquer um, já tá bom. Oi? O que não tem caminho nenhum. Não entendi, pastor. O que não tem caminho nenhum, você pode Ou, seguir. não tem caminho nenhum, você que Você vai, escolhe. vai para onde você quiser. Todos os lugares levam a Roma. Aham, aham, Você sabe aquela história de todos os lugares levam a Deus, veio exatamente dos sim. caminhos que levavam a Roma, né? Sim, isso é verdade. Naquela época, todos os caminhos levavam a Roma, mas não significa que todas as ideologias te levam para Deus. Então, mas todo o caminho levava a Deus, porque o Nero lá era considerado um Deus. É, Então, todos os caminhos hoje para algumas pessoas levam a Deus, né? Deus Roma. É. Mas amém. Bora lá, pastor. Oitava pergunta, essa é a última pergunta que você estudou. Daqui a pouco a gente tem uma perguntinha surpresa ali, tá bom? Eu não estudei, não. Ah, estudou sim. Estudei, não. Oitava pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo? Amigo, eu não sei quanto às igrejas, não consigo falar por elas, Sim. né? Consigo falar por mim. Amém. Eu tenho tentado, né? Tenho tentado, mas eu tenho tentado mais dito aquilo que eu creio, né? No livre-arbítrio eu estou falando aqui, mas você tem a sua escolha, você faz o que você quiser. Se você quiser participar do culto domingo, tranquilo com a gente, e depois levar sua mãe para o motel, fique à vontade. A gente vai estar junto aí até Jesus voltar. Quando ele voltar, aí vai ter aquela separação básica, né? Então, assim, o papel principal da igreja hoje é mostrar Cristo, mostrar a realidade, que a nossa vida não é só aqui e agora, né? Mostrar que Cristo, ele é real, que a vida eterna é real, que um dia todos nós, como a Bíblia diz, compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados por ele, e preparar uma pessoa preparar as pessoas para ir de encontro até Jesus, até Jesus. É o papel da igreja hoje, né? Salgar o mundo, ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas aqui eu fiz uma bela distinção na pergunta e você pode até ver que o papel central da igreja está com I maiúsculo e você acredita que a igreja, a instituição, tá, em minúsculo, está preparando os membros para o grande encontro final com Cristo. Por que que eu pergunto isso? Não, a instituição não. É. Presta atenção. Por quê? Porque, tipo assim, se você falar que eu estou falando da instituição, você está desmontando tudo aquilo que a gente falou nessa uma hora. Não, não, Então, não, eu não. acredito assim, a instituição não, tipo assim, existe pastores e pastores. Não, pastor, você entendeu errado o que eu coloquei. Ah, Calma, não estou dizendo no sentido que a instituição é podre, nada disso não, calma, calma. não, Da pergunta, então, está falando de duas igrejas. O papel central da igreja, que é a igreja universal, a igreja de Cristo, a igreja visível, não importa. Essa é a igreja. O papel principal o dela. papel central dela O é senhor já mostrar falou. Cristo para o mundo. Sim. Só que, quando eu falo a outra igreja, eu estou falando de forma institucional. A igreja institucional, ela tem preparado os seus membros para o grande encontro final com Cristo, porque muitas instituições, elas se desviaram dessa igreja
universal. É isso que eu estou dizendo. Não, eu Tô entendi agora. refutando, não estou refutando o que você disse aqui, não. Mas Pelo amor de a Deus. igreja, por exemplo, a igreja instituição, a igreja instituição, irmão, ela precisa, não sei se vai haver ainda, mas precisa de uma reforma. A Sim, reforma da reforma. sim. A A reforma realidade não é essa. terminou, né? A reforma da reforma. Então, a igreja instituição, ela, ela precisa ser mudada, né? Só que assim, mesmo dentro das igrejas instituição, ainda existe a igreja universal. Sabe quando Jesus fala que ele vai buscar, tipo, quando ele vir, vai estar dois no campo, uma será tomada, outro será ficado, dois vai estar dormindo, um vai subir, o outro vai ficar. Uhum. Então, quando Jesus falou também sobre o joio e o trigo, olha, você não pode arrancar o joio agora não, porque você pode estragar o trigo também junto. Então, assim, mesmo dentro da igreja, instituição, que talvez estejam longe de Cristo, ainda existe aquelas remanescentes que estão ali dentro. Ali. Você lembra Sim. quando o profeta Elias Ai, reclamou tô que só sozinho. tinha. Tá, Não, não. não, tem uma turma ainda que está Tem, lutando, mas eu acredito que tem uma turma ainda que tem, está tem. lutando e Deus vai dar graça aí para É eles. por isso que eu só fiz ali a distinção, que existe uma posição da igreja, a igreja, que ela é invisível, ela é real, ela tá aí. E existem as instituições que se perderam. Foi nesse sentido, pastor. Não é Entendi, nada, não refutei entendi. nada que Então você falou aqui, não. então edita aí. Não, não tá, não, que não, tá louco. A gente é ser humano, a gente está conversando, se a gente, dentro de um debate, a gente não tiver alguma falta na comunicação, vou editar aqui para falar que é tudo perfeitinho? Não, eu te ofendi? Você me ofendeu? Não. Não, Só mas eu foi- entendi o que você falou. só teve um entendimento errado na hora que eu fiz a colocação, jamais que eu vou editar. Nós somos humanos aqui, a gente pode pecar, brincadeira. Ai, que não tem música que canta, eu sou humano, eu só sei errar. Não tem música que fala isso? Tem, ué. Misericórdia. Mas amém, pastor. Olha só, você respondeu aí as 8 perguntas. Agora chegou a hora, hein? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Ah, essas são as perguntas? Mas não é bingo, não. É pergunta surpresa. Sei não, irmão, acho que aí é bolinha de bingo, hein? E bingo. E por falar em bingo, eu já tô denunciando a sua idade, viu? Você não colocou na bio, mas já que você conhece bingo, já deu para saber essa idade. Pastor, brincadeiras à parte, eu peguei uma pergunta aqui de forma aleatória. E como foi dito lá na explicação para você, né? Você tem todo o direito de ouvir a pergunta e falar, cara, pula essa, eu não vou responder, eu pego outra, não tem problema nenhum, ok? Tá bom. Uau! Ai, mas o senso de Deus, o senso de humor de Deus é demais, cara. Manda braba aí. Não, não é braba, não é que você tá falando Não, disso aqui na entrevista inteira. E aí Deus vem com a pergunta dessa daqui, ó. Sem a igreja, como seria o nosso mundo atual? Ela tem feito a diferença? vamos. Vamos. Que tipo de igreja? Aqui, ó, aqui tá a igreja em minúsculo, Então, a igreja é instituição. provavelmente. Não, é ou não? Não, aqui a pessoa está fazendo a pergunta, provavelmente está falando da instituição mesmo. A igreja é instituição. Instituição, porque a igreja invisível, a gente sabe qual é. Olha, de todo o papel dela, não seria real. Mas assim, lembra aqui daquela história, tipo assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei? Sim, Então, assim, eu vejo que é melhor ter uma igreja. Era melhor ter, assim, a igreja como a Bíblia diz que ela deve ser, sim. né? Mas, assim, se tirar a que tem hoje aí, o que que vai sobrar? Você entendeu? Então, É. eu vejo assim, tem algumas igrejas que você olha e fala, cara, essa igreja é totalmente afastada do conceito bíblico, mas de repente a pessoa se encontrou lá e aí, de alguma forma, aí, eu já vou me encontrar, de uma forma calvinista, Deus vai transcender essa pessoa para uma igreja mais séria. Vai chegar um momento que a pessoa vai olhar e falar assim, não, é isso que o pastor está falando, não foi isso que aconteceu com Lutero? Sim. Né? Ele estava lá numa igreja tipo que estava vendendo indulgência, que estava totalmente fora, e de repente Deus trabalhou no coração dele lá. Então, pode ser que Deus até trazer um verdadeiro
reavivamento, né, uma mudança para a igreja atual, a igreja hoje ainda essa aí, ela vai quebrando galho, e até Deus fazer um, um milagre. Eu entendo muito bem o que você está colocando e também entendo que a pessoa quis perguntar, porque essas perguntas não são 100% minha. Teve uma staff aqui, teve várias pessoas me Mas ajudando com isso essas aí, essa perguntas. pergunta aí foi alguém que fez para você. Então, existem perguntas minhas nesse acervo dessas 8, assim como existem mais 70 perguntas que vieram de outras pessoas, e o restante das perguntas estão aqui. Então, Por exemplo, assim, se essa pergunta aí fosse para uma pessoa que estivesse falando com a gente ao vivo, sim, eu ia dar essa resposta e ia fazer uma pergunta para ela. E a tá, sua igreja faz o papel dela? então. Que é uma coisa Entendi, interessante, né? entendi. Sim, mas é o que eu ia falar para você aqui. Eu acredito que a pessoa fez essa pergunta, e eu entendo muito bem o que o pastor está falando, que não está perfeita como deveria ser, perdeu um pouquinho ali a mão, perdeu um pouquinho a visão de quem ela deveria ser, mas ainda está tentando fazer alguma coisa. Por exemplo, ó, a gente tá para ir para o Piauí esse ano. Tem umas igrejas lá no sertão do Piauí onde não tem nem energia, onde a gente tem uns pastores lá e tudo. E o pessoal tá ganhando alma lá, cara. Essa igreja, ela faz a diferença, é a igreja de Jesus. Cara, porque ela não, sabe, não ficou envolvida ainda com a iluminação, com o worship. Lá é capela, o pessoal anda 2 horas a pé para assistir um culto, você entendeu? Então, essa igreja faz o papel dela, você entendeu? Agora, tem muitas delas que não fazem o papel dela. Tem algumas aí que se saísse faria muito bem. É, Umas aí que se saísse faria muito bem, mas tem umas aí que faria diferença sim. a questão que qualquer pessoa que vai ouvir isso aí depois, ela tem que fazer para as igrejas e para a igreja que ela congrega, é a pergunta que eu faço para a nossa igreja todo mês. Se a nossa igreja, por algum contexto, alguma situação, a gente tivesse que fechar as portas do prédio, a pergunta que faria a comunidade sentiria a nossa falta? Sim. Por que, Né? pastor? Se ela sentisse a nossa falta, então quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa relevante. Se ela Sim. não sentir, então a gente está sem expressão nenhuma. Pastor, olha, isso é como, como o pastor falou anteriormente, você tem uma visão doida, eu também tenho, tá? Então, estamos no mesmo lugar, mesmo saco. É, eu entendo que uma igreja local precisa ajudar um missionário fora, precisa fazer obra, eu creio nisso, eu creio. Mas uma coisa que eu não vejo as igrejas terem como visão, por exemplo, o pastor foi colocado uma igreja local no bairro tal. A sua primeira missão é aquele vizinho seu, da frente, do lado, de trás e acabou. Essa é a primeira missão da igreja. Depois é conquistar aquela rua, é conquistar aquele quarteirão, é conquistar aquela comunidade. Mas não, tem muita igreja que está ali, mas está fazendo missão, está fazendo obra em vários outros lugares e pessoas pensando necessidade ali, na rua da igreja. Mas, ó, aquele texto lá que Marcos escreveu, João 16, não, João 16, meu pai. Marcos escreveu Marcos João 16, 16. João Marcos, pastor, é não, João Marcos. não, João Marcos, é João Marcos. Marcos escreveu, né, Sim, em sim. Marcos 16, está dizendo assim, ó, que ide por todo mundo, né? Então, o que ele está dizendo? O texto, o grego, diz o seguinte, que enquanto você prega, vai pregando Não, aonde você alcançar. mas ele Então, também você fala prega, onde? Começa não, onde? então, Jerusalém, você começa em Jerusalém, Judéia. começa em Samaria, mas assim, você tem que entender quando é que se dá para ir em Jerusalém. Você entendeu? Quando que se dá para ir em Samaria? Então, você tem que ter esse contexto. Não, Porque, pastor, tá certo, mas tem igreja que não se preocupa com o contexto do vizinho, que nem você falou, com todo respeito. Adianta a gente estar abençoando pessoas lá na África e o seu vizinho falando mal da sua igreja porque você está fazendo tudo errado ali? então, mas a questão é assim, eu penso, se tiver igreja que está ajudando na África, ainda está bom, Tá porque bom, tem não igreja que não tem. está ajudando nem Nem em aqui. casa, nem na África, nem em lugar nenhum, É, cara. é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é errado, jamais. O evangelho tem que progredir. Mas a minha visão é ali primeiro. Se eu não conseguir fazer missões ali, eu vou fazer missões só porque mudou de estado? Só porque mudou de país, eu vou saber que é fazer missões? Não, a missão está ali na nossa frente, pastor. É isso aí. É. Mas é benção.
Bora a próxima. Próxima. Pastor, na verdade, essa foi a última pergunta, você passou aí por todas elas, mas ainda tem um desafio para você, que é o jogo rápido. Você topa? Vamos lá. Como o pastor Sandro, reverendo Sandro Domingos, não fugiu da raia, vamos para o nosso jogo rápido. Pastor Sandro, referente à Bíblia, qual o testamento? Novo. Livro favorito? Romanos. Livro mais complexo? Romanos. Um personagem? José. Um ensinamento? A graça. A Bíblia é Ela é um manual de vida, inspirada por? inspirada por Deus, Para qual tempo? todos os tempos. Qual o seu valor? Muito precioso, Para qual público? todos os públicos. Contraindicação? Nenhuma. A leitura deve ser? Diária. Sua importância é? Vida ou morte. Muito bom, muito bom. Esse nem gaguejou, tem um povo aqui que vem aqui, meu pastor, com exegese, hermenêutica, teologia sistemática, original do hebraico, do grego, chega aqui e gagueja tudo. É. Pastor, brincadeiras à parte, essa parte da entrevista foi só para quebrar um gelo dessas perguntas que são pertinentes, assuntos que devem ser postos na mesa de novo para discussão na igreja, para a gente poder se alinhar. Então dá uma certa pressão, mas esse momento aqui é mais para descontrair, mais para dar uma quebrada aí nesse clima. E mais assim, eu quero deixar para você aí alguns minutos para suas considerações finais e a gente vai se despedindo. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Eu espero que eu tenha atendido sua expectativa. Espero que as pessoas que escutem tirem algum proveito e não achem que a gente aqui tá só criticando, a gente está falando mal. Eu sou pastor há 20 anos, então de maneira nenhuma faria mal da Igreja de Cristo, né? Quero dar o parabéns pelo canal e dizer que você continue firme e forte aí, despertando o povo a uma conscientização acerca do cristianismo, do valor do cristianismo verdadeiro, como aquele cristianismo puro e simples, né? E Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. E você veio aqui com toda a sua humildade, todo o seu tempo de experiência. A gente não está aqui fazendo crítica, mas a gente está fazendo apontamentos necessários, né, para a nossa igreja, seja ela instituição ou não. Nós precisamos nos alinhar com aquilo que a Bíblia pede para nos alinharmos, e a gente se desfiou um pouco disso. E não é nenhuma crítica que você fez, são apontamentos necessários. Então, assim, em nome do canal, eu agradeço a sua vinda. Peço de coração que Deus continue te abençoando, continue dando você graça para manter você na posição que você tem, cuidando de uma congregação, cuidando de um distrito, cuidando seja lá o que for, mas sempre trazendo essa mesma visão, que você está ali para servir e a igreja tem que fazer o mesmo. Então, que Deus abençoe sua casa, abençoe seu ministério, abençoe seu trabalho, abençoe sua família, abençoe tudo em volta de você. E muito obrigado de coração, agradeço também ao Eugênio por ter colocado a gente em contato, espero que isso aqui seja apenas o início de uma amizade nesse reino e que você possa voltar em alguma outra oportunidade aqui, pastor. Amém. É só convidar. Estamos aqui para servir. Me convidou, eu tô junto aqui com Então, você. tá bom. Pastor, Deus abençoe, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.